Eu não, agora eu tô arrumado aqui. Estamos no ar, Aqui. Claudinho? Estamos no ar. Muito boa noite, senhoras e senhores. Deixa eu me ajeitar aqui, porque a gente teve um problema técnico aqui, que não é insolúvel, mas que toma lá o seu tempo. Ainda bem que nós temos aqui o luxuoso auxílio de Claudinho aí nos bastidores, deixando a Kate, que está super bonitona aqui na tela. Hoje eu estou vendo ela nítida, como fazia tempo que eu não via. Deixa eu arrumar aqui, peraí. Eduardo, sempre bonitão também. Ó, não é por nada não, o Claudinho também é um cara bonitão, hein? Quem não conhece aí, só para dizer para vocês que o Claudinho também é bonitão. Vixe, Maria, vocês me veem aí? Estou vendo. Todos os... Não inteiro, mas estou vendo. Oxi, vou fazer uma mudança, mais uma mudança aqui, breve. Vamos ver aqui se vai dar certo. Não precisa, Dilson. Tá tudo tranquilo aqui, ó. Você tá lindão. Vocês três estão lindos. Vocês estão num auditório. Cada um em uma cadeira. Oh, perfeição. Oh, bom, primeiro deixa eu pedir desculpas na semana passada. Acabou que eu não consegui entrar, foi uma situação um pouco mais complexa, né? Dessas que a gente vai passando aí, né? Uns perrengues de vez em quando. Um tio da minha mulher faleceu. Isso foi de terça para quarta-feira, então teve que ver todos aqueles trâmites, vocês já sabem, né? Essa coisa toda. E eu fui para Suzano, que, para quem não conhece, é aqui na Grande São Paulo. E eu fiquei atarantado o dia inteiro, e agora com esses negócios de Covid, os velórios são mais complicados e tudo mais, enfim. E acabou que eu não consegui entrar, eu falei ainda com o Eduardo, não consegui falar com Kate, e aí fomos salvos pelo gongo, porque Kate, se não estou errado aí, né, teve uma conversa com o Aguinaldo, que é um ser também desses que merece menção. Aguinaldo é um cara muito legal, que tem trabalhado na Educafro já há muito tempo. A gente costuma dizer que ele é o segundo do Frei, porque diz que ele está lá antes do Frei. É o ordenança. Diz que ele está lá antes do Frei, segundo reza a lenda, né? Está lá há tanto tempo que é antes do Frei. O Frei fala que nem ele sabe quando é que começou, mas o Eduardo sabe. O Aguinaldo sabe. Enfim, e aí, assim, Kate mandou as condolências dela no dia de hoje e tal, e eu agradeci dizendo que, na verdade, a vida segue. E esse é o rumo natural das coisas. Às vezes a gente tem uma pretensão de fazer com que a natureza atenda aos nossos desejos. Isso é um equívoco crasso que a gente vem cometendo ao longo da história. A natureza é soberana, a natureza tem lá os seus desígnios e fala para frente, né? Dito isso, feita essa introdução, muito boa noite, Kate. Muito boa noite, Eduardo. Kate, Oi. suas palavras iniciais e depois você passa a bola para o Eduardo, por favor. E aí depois eu faço a introdução dos nossos temas dessa semana, ok? Maravilha. Boa noite para todo mundo que está ouvindo, quem vai ouvir depois. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Preto. E também ao outro Preto que está nos bastidores. Tô bem feliz, acho que já faz 2 semanas que a gente não se encontra. Acho que teve uma semana que a minha internet realmente não rolou, e aí semana passada eu estava de assistente do Agnaldo. Eu fiquei mais nos bastidores aqui, junto com ele passando as informações, porque também tivemos vários problemas técnicos até entender, né, aonde dava, e aí a gente acabou passando as informações que eram urgentes. É isso, espero que o papo de hoje seja muito bom e eu tenho certeza que eu vou sair sabendo mais do que estou aqui começando, e isso que é muito bom do nosso papo. Eduardo, querido, vai lá. Boa noite para todo mundo. A gente vai iniciar com os temas que você, Adilson, vai colocar aí. Eu só quero lembrar que a morte, ao contrário do que se pensa por aí, não é uma tragédia, é uma consequência de ter nascido. Tudo que nasce morre, seja planta, bicho ou gente. Então, a morte nada mais é do que um portal, onde a gente sai dessa dimensão física para outras dimensões, assim como o nascimento também é um portal, onde a gente vem de outras dimensões e entra no mundo físico para uma experiência de uma vida. Então, quando há uma morte de uma pessoa querida, a gente não deve lamentar. A gente deve agradecer pela pessoa ter vivido e desejar a ela boa viagem, porque eu sinto dentro de mim que lamentar a morte de alguém atrapalha esse alguém no caminho do outro lado. É isso. Vamos lá, Dilson.
Na verdade, a gente deveria fazer os esforços todos para que as pessoas tivessem um caminho legal enquanto estivessem conosco aqui e depois deixa a coisa seguir seu rumo natural. Rapaz, eu já avisei meus filhos, mano. Quando eu morrer, eu quero uma festa de despedida. Eu quero que contem as histórias que eu vivi, que brinquem, que bebam, que toquem, que dancem. Porque se tiver gente lamentando, eu vou voltar e vou assombrar, vou dar pesadelo, vou fazer xixi na cama. Conta a história aí. Não estava no script, não, mas você me fez lembrar uma coisa, né? Envelhecer, das poucas vantagens que tem, aí você vai tendo histórias para contar, né? Então você fala uma coisa e pum, me lembra algumas coisas. Eu conheci um cara numa cidadezinha chamada Montilha, que é no sul da Espanha, na Andalucia. Andalucia é um lugar muito legal, cara. Muita influência árabe, aquele negócio todo, né? Então eles são, de certo modo, parecidos conosco em algumas coisas, né? Festeiros e tal. E pra você ter uma ideia, esse cara, o nome dele é Pepe Luque. Parece nome de história em quadrinho, né? Do Pepe Legal, aquele negócio todo, não parece? Mas o nome é Pepe porque é José, né? Do espanhol, ao invés de virar Jô, que nem nós aqui, né? O Zé, vira Pepe. Pepe vem de PP, que é Padre Putativo, que era Jesus, o pai de São José, que era pai de Jesus Cristo, que era um pai de mais ou menos, entendeu? Por isso que vem Pepe. É coisa louca. E ele foi o primeiro prefeito da cidadezinha dele lá, que se chama Montilha. É isso mesmo, Montilha foi o primeiro prefeito depois da queda do Franco. E ele era do Partido Comunista. Então, foi o primeiro prefeito. Então, um cara que tem história pra caramba, um cara super acolhedor, que recebe as pessoas assim com uma alegria, cara. Eu fiquei lá na casa dele e fiquei, encantado da vida. E aí ele falou o seguinte, que na cidade pequena, então tinha aquela coisa de levar os defuntos, né? Levava o defunto lá pro cara pro cemitério, aquele negócio todo. E na volta, no caminho, já tinha lá um bar que todo mundo tomava umas, em homenagem ao morto, que já é uma tradição. Tá? Faz o cortejo fúnebre, vai lá, enterra, faz a despedida, e todo mundo já sabe, os espanhóis gostam muito de beber, viu, cara? É uma coisa bem legal. E aí, na volta, já para naquele bar e tal. Então, morreu lá um fulano, e vai todo mundo lá, né? O cortejo leva, tal, chora e tal, mas depois vai pro bar, porque, afinal de contas, né, um bebeu morto. Chegaram lá todo mundo, desce não sei o que, bebe as suas copas, né? Vinho, cerveja, não sei qual, aquela coisa toda, uma coisinha de rum, alguma coisa assim. Aí, quando terminou lá, sei lá, uma hora depois de confraternização, ele falou assim, e aí, vê a conta aí. O camareiro, né? Ela falou, o camareiro, né? O dono do bar lá, né? Falou assim, não, tá pago. Não, quem pagou? Não. O defunto deixou pago. Ele já sabia que vocês iam beber mesmo, ele já deixou pago. É sério, não é brincadeira. Não é brincadeira, é séria a história, né? Enfim, vamos falar disso aí. Outro dia a gente fala disso também. Tem algumas histórias para te contar, para contar para vocês aí que a gente Eu já bebi morto também, com detalhe que eu nem conhecia. Então, isso é legal. Eu ia passando a pé, via aquele amontoado de gente, falei, será que arrumo uma comida ali? Aí cheguei perto, já me deram um copo de cachaça, aí eu vi em cima da mesa, assim, várias mesas juntas e o cadáver deitado. Aí me chamaram para dentro, e foi viola, sanfona, dança, todo mundo dançando. Falei, porra, isso aqui é velório. Maravilha, que maravilha. Bom, vamos lá. Vamos falar das coisas que a gente tinha elegido para falar no dia de hoje. Até porque a gente tem um horário para cumprir agora, que esse negócio está ficando cada vez mais sério. O Claudinho não tem dado moleza para nós aqui, e agora o cara falou que vai levar a sério, que agora está pagando de diretor. Vocês perceberam já, né? Está pagando de diretor. Eu não acredito que ele vai desligar no meio das falas, não. Também acho que não, mas ainda vamos aí. Tem pelo menos 2 assuntos essa semana que a gente precisa comentar. Um deles, e é o principal, é a respeito da conquista, que eu chamo de conquista, né? Que foi a recuperação da oportunidade das pessoas prestarem o Enem, coisa que o MEC, através do INEP, tinha negado para que as pessoas participassem. E as pessoas que nos assistem ou que nos assistirão depois não souberem, por favor, procurem se informar. Nesse sentido, a gente vai até passar um videozinho daqui a pouco do Frei Davi falando a respeito disso. Ou seja, o MEC e o INEP tiraram a possibilidade de isenção da taxa de matrícula no Enem 2021 para pessoas que faltaram no ano passado. O detalhe é que faltaram no ano passado por conta da pandemia. As pessoas nada mais fizeram do que serem sensatas.
A ideia é o quê? Era se proteger os demais. Agora, como esse governo tem um viés negacionista e faz de tudo possível para ir minando toda e qualquer conquista, eles acabaram tirando esse direito. Entrou-se na justiça, a Educafro junto com partidos políticos, junto com a UNE, junto com outras instituições, UBS e tudo mais, e o STF, que a gente já falou há algum tempo atrás, no outro falo, né, deu o direito para que essas pessoas se matriculassem. Notem, ao fazer isso, o estrago já está feito, porque você desmobilizou as pessoas no que seria o ciclo natural. Guardadas as devidas proporções, é como você não oferecer a educação no tempo certo, e o tempo certo eu vou chamar da idade de desenvolvimento das pessoas, e não, mas tudo bem, ele vai fazer depois de adulto. Ou seja, perde-se um monte de tempo, desmobiliza e tudo mais. Então, antes de passar a palavra para Kate e para Eduardo, Claudinho, nós temos como assistir o vídeo do Frei Davi? Sim, em 2 minutos. Em 2 minutos. Então, eu vou aproveitar esses 2 minutos aqui e vou retomar aqui essa conversa, porque isso me interessa demais. Eu sou da Brasilândia, hein? Cuidado comigo. Eu sou da Brasilândia e segura um pouquinho aí, Claudinho, agora, que isso é importante. Eu faço aniversário dia 1º de abril. 1º de abril. Não é mentira, essa piada já é velha, já não tem mais nem graça. É dia 1º de abril. As aulas, naquele ano, de 1972, a gente entrava na escola aos 7 anos. Hoje em dia se entra aos 5 facilmente, né? Porque é outra dinâmica e tudo mais. As aulas naquele ano começariam em março. Eu faria de 1º de abril. Então, por causa de um mês, eu entrei na escola no ano seguinte, já com praticamente 8 anos completo. Por que eu não entrei? Porque a minha mãe não conhecia ninguém na secretaria, minha mãe não sabia muito de direito, não sabia muito como buscar, e era na periferia, e ela achava que era assim que funcionava, e vai fazer o quê? Eu até acho que tem mesmo um limite, aí qual que é o limite? Eu não sei qual que era, mas era esse estabelecido. O fato é que, certeza, fosse minha mãe uma moça de classe média, ela teria conseguido a vaga para o seu filho há poucos dias daquele episódio, para não deixar a criança defasada. É disso que eu estou falando. Cria-se esse tipo de situação e aí não tem mais como voltar atrás. Coisas semelhantes acontecem na política recente, coisas acontecem, talvez vocês não se lembrem, mas teve uma coisa chamada escola base aqui na Aclimação, aqui em São Paulo, quando se colocou que o dono da escola teria feito alguma coisa de pedofilia com alguns alunos e destruiu a escola, e destruiu a vida do cara, e destruiu a vida da família. E era mentira. E era mentira. A mídia, muito tardiamente, veio e falou, olha, erramos, mas aí já estava feita a desgraceira. Né? Eu digo que é mais ou menos por aí o que a gente tem visto. Vai voltar a fazer o Enem? Vai, só que o estrago já está feito. E isso é um ano na vida, especialmente das pessoas pobres. As pessoas mais ricas não têm esse problema, têm a grana e sempre encontram um jeito de sanar o problema. Quando você não tem, você fica na mão. Claudinho, isso porque você não está contando com os que desistem para o resto da vida. Que nunca mais voltam. Nunca mais voltam. Muitos que nunca mais voltam. Isso é um interesse estrutural, velho. Exatamente. É da estrutura social. Sacou? É feito para isso. Não é um equívoco, não é uma incompetência, não é uma fatalidade. Não, é um projeto. planejamento estrutural. Manter Isso. os pobres inferiores, incultos, desinstruídos e desinformados, para serem melhor enganados. O atual ministro, assim como os antecessores, já disseram aí, não, universidade não é para esses caras, não. Já disseram com todas as letras. Sim. Não é interpretação minha. Não, isso é a sua cabeça, persecutória, Adilson. Não, eu não estou dizendo que eu interpretei. Ele disse, com todas as letras, com todas as palavras. Sem pudor. Sem pudor, sem dor, mas sem medo. É uma característica desse pessoal de agora, mano. Eles não têm pudor. Então, eles declaram o que é o sistema social, não é só o que eles são, não.
É o que é o sistema social. É isso aí. É porque os outros disfarçam melhor. Eles não têm essa sensibilidade, eles não têm essa sutileza. Eles são toscos, todos. Então, eles falam o que é do sistema social sem pudor. E as pessoas falam, oh, que horror! Eu digo, porra, mas é isso mesmo. O cara está desvendando o sistema social. É um momento de entender que o poder público não é o poder verdadeiro. Existem correias de transmissão do poder econômico-financeiro, que está por trás, domina a mídia, faz a cabeça da população, não quer pobre instruído, não quer educação de verdade. O governo João Goulart foi derrubado por isso, mano. O Plano Nacional de Alfabetização tinha o método Paulo Freire e garantia alfabetização em todo o território nacional. Esse é o horror das elites. Para haver privilégio, é preciso haver miséria, é preciso haver ignorância, é preciso haver desinformação, é preciso haver conformação com isso. Então, não pode ter instrução. A verdadeira, não. A educação que se dá é educação para mercado, velho. Para você ir para o mercado de trabalho. Não é aquela educação que deve ser, onde você entende a sociedade onde você vive, percebe os mecanismos de controle, toma consciência da realidade. Essa educação é maldita, mano. É perseguida. Eles chamam de comunista agora. Isso é comunismo. Agora não, ele falou nada. Bom, deixa eu falar isso. Ô, Kate, me fala uma coisa. Você, agora menos que o Claudinho, bota no ar aí, depois a gente dá fala para a Kate. Tudo bem, Kate? Pode no ar aí, Claudinho, por favor. Nós vamos ouvir a palavra do Frei Davi. Frei Davi, o senhor estar aqui conosco é um presente de Deus. Nós sabemos da sua luta, do seu diálogo constante, das exigências dessa luta com o Estado, nos vários níveis, a defesa da juventude negra, dos estudantes e dos jovens que são vítimas do genocídio. Então, nós queríamos ouvir sua palavra, sua mensagem e informações importantes. É uma alegria poder estar dando uma mensagem breve, dizer para vocês que Deus, na sua plenitude energética, possibilitou que o reuníssemos a União Nacional dos Estudantes, a UBS, União Estadual dos Estudantes, a Educafro, entidade que dirijo, e mais 9 partidos políticos. E entramos no Supremo Tribunal Federal, pedindo ao Supremo que obrigasse o MEC a reabrir as inscrições para os pobres, que maldosamente o ministro da Educação, por orientação de alguém, não permitiu que os pobres fizessem o Enem agora, em 2021, punindo-os porque eles respeitaram as normas de saúde e não foram prestar o Enem. E nós, para nossa grande alegria, ganhamos de 10-0. Até o ministro Cássio Nunes, escolhido por Bolsonaro, votou a nosso favor, a favor da causa do povo. Bem, e aí, gente, de repente, são quase 3 milhões de jovens pobres que foram excluídos. Então, a gente ficou muito feliz porque ia dar a oportunidade a mais de 3 milhões de jovens de prestar o vestibular e entrar na universidade pelo ProUni, pelo Enem, pelo SISU. Só que já se passaram 5 dias e o MEC não divulgou para os pobres esse direito reconquistado. Dos mais de 3 milhões de pobres que têm direito a fazer o Enem, só 45 mil se inscreveram para o Enem, nesse novo momento que a reabriu. Então eu faço um apelo a vocês todos e todas, usem a rede social de vocês para divulgar o máximo possível. Todo jovem pobre tem direito de fazer o Enem agora de 2021. Mais um apelo especial. Aqui, quem foi de sindicato de professores e que está ouvindo, está presente na missa, ou que está ouvindo pelos meios de comunicação, eu faço um apelo.
Por favor, Sindicato dos Professores do Brasil, de cada município, de cada estado, nós esperávamos muito mais de vocês. O Sindicato dos Professores estão omissos nessa luta. Eu não falo em forma de denúncia, eu falo em forma de apelo. Sindicato dos Professores de cada estado do Brasil, nos ajude, mande, peça a cada professor que mande pelos grupos de WhatsApp que foram criados de cada professor e seus alunos para motivá-los a não perder essa chance, porque nós sabemos que, além do pão de cada dia, também o grande pão que vai promover os pobres é a educação. Contamos com vocês. Esse homem com o microfone na mão não é fraco, hein? É? Kate, faça os seus comentários aí, por favor, querida. Eu acho que é muito sobre o que a gente vem falando, né? Eu acho que a gente é bem perverso, né, esse sistema, né? Tipo, que não nem sequer dá oportunidade de escolha, de fazer um Enem, né? Imagina de entrar em universidades, assim. Mas eu acho que existem essas vozes tão importantes como o Frei Davi, como o Padre Júlio. Eu admiro demais o trabalho do Padre Júlio aqui em São Paulo e como reverbera, né? Mas eu acho que no final a gente a gente já sabe disso, né? Eu acho que é uma luta que a gente sabe com quem a gente está lutando, qual é o sistema perverso que não é por um acaso, sabe? Não é por um descuido, não é porque esqueceu de avisar, é porque é um projeto mesmo que não quer que as pessoas saibam que reabriu, que teve essa luta. E por isso que é tão importante todo mundo que está nos ouvindo, que vai ouvir depois, seja pelo canal da Educaf, seja pelo canal do Eduardo, de ficar repassando isso, né? Porque muitas vezes essas oportunidades são perdidas porque sequer as pessoas sabem. E eu também quero dizer que, além de ser da Brasilândia, que não tem a ver com isso, eu também faço aniversário em abril, eu faço dia 8 de abril, a gente ainda é companheiro sobre o mês. Sobre o mês. E é isso, eu me perdi agora que eu falei isso. Minha avó fazia aniversário no dia 8 de abril. É dos poucos que eu me lembro. Eu sou ruim de marcar data de aniversário, que é coisa impressionável. E eu me lembro porque ela falava que ela era 7 dias mais nova do que eu, porque eu fazia aniversário primeiro do que ela. Fala, Eduardo. Então, velho, o Frei Davi é empolgante, mano. Ele fala de um jeito assim que empolga a gente. Agora, ele tem uma confiança comovente nas instituições, entendeu? Eu acho que é útil, tá certo, mas é preciso advertir essa rapaziada. Eu vou divulgar e tudo mais, mas eles vão entrar num antro. A academia não é esquecida dos poderes vigentes, não. Ali é formação de conhecimento, ela é muito dominada. Tanto que eles criam uma espécie de cadeira subliminar de arrogância. Você sai dali achando que é um ser humano superior. E não é isso, mano. Diante de um oceano de ignorância, se você faz um curso superior, você tem uma dívida, você tem uma responsabilidade, sacou? Você não tem uma superioridade social. Isso é um convencimento que se faz. A universidade foi tão tomada pelos interesses econômicos que hoje a pessoa vai fazer medicina para ganhar dinheiro, não é por amor à humanidade. Não é com intenção de minorar o sofrimento. Tanto que você vê essas figuras bizarras acontecerem, dos médicos com dedo de silicone que o amigo leva para botar lá. Ele não está interessado. Eu acho que medicina é um curso sagrado. Tem certas profissões, velho, que para mim são sagradas. O professor, o ensino, para mim é sagrado, velho. Ele está formando, pega as crianças e está formando seres humanos para a sociedade de amanhã. Isso é uma responsabilidade imensa. Você não pode simplesmente preparar as crianças para serem competidoras no mercado. Sacou? É preparar pessoas para trabalhar em uma sociedade que tem como objetivo a harmonia social.
um coletivo sem miséria, sem abandono, sem injustiça. E isso não é feito, porque o modelo de ensino não é humanista, ele é empresarista, ele é de mercado, ele é dominado. Sacou? Então é preciso preparar essas pessoas para a carga que elas vão receber da universidade, além da preparação. Vão ser preparados para se sentirem destacados da sociedade. Essa divisão interessa aos dominantes, a esse modelo excludente, perverso, escravista, machista, patrimonial. É preciso você ter defesa crítica para entrar na universidade. E pouca gente tem, porque não encontram onde formar. Não tem um modelo de ensino que forme. Né? Paulo Freire formava senso crítico, mas isso não é usado. Paulo Freire é criminalizado, é comunista, é inimigo do povo, inimigo de Deus e tudo mais que a mídia inventa. Então, é preciso a gente preparar as pessoas para encarar uma estrutura social inimiga da humanidade, inimiga da harmonia social. É uma estrutura formada para criar egoísmo, vaidade, alienação, superficialidade, ânsia de consumo, desejos patrimoniais. E aí eu levo em conta aquilo que a gente estava falando antes de começar. A vida é uma passagem, mano. Se patrimônio, riqueza, coisas materiais fossem o objetivo da vida, pessoas que conseguissem não morreriam, mas morrem e não levam nada. E, frequentemente, o que deixa cria problema para os familiares, que começam a disputar entre si. Então, o patrimônio não é o objetivo da vida. O objetivo da vida é viver com satisfação, para quando chegar na porta de saída, não ter aquela sensação horrível que eu já vi tantas vezes, que a vida passou em vão, que a vida não serviu para nada, porque você correu atrás de ilusão, de propriedade, de riqueza, de bens, e quando você chega perto da saída, tudo isso perde o sentido. Quando você passa pelo portal, você vai ver as merdas que você fez e as dívidas que você acumulou. Sacou? É isso, mano. Eu estava ouvindo aqui você falar uma coisa que eu acho que é bastante importante. Eu passei pela universidade, você sabe que eu já trabalhei na universidade, eu orgulho bastante da minha passagem pela universidade, eu gosto muito do ambiente da universidade, mas eu sei de tudo que você está falando. Eu sei de tudo e um pouco mais. É também um mundo de vaidades, como tantos outros, né? A primeira experiência que eu tive, a primeira percepção foi quando eu era estudante, e estava vendo uma greve importante aqui no país, eu nem lembro de quem que era exatamente, acho que era dos professores, inclusive. Não era dos professores. Mas aí entrou numa discussão lá dentro da faculdade, não sei o quê, e alguém falou assim, eles precisam se organizar. Eles quem? Eles, os trabalhadores. Nós somos o quê? Entendeu? E aquela coisa, tipo assim, então, e nós somos o quê? E as pessoas vão perdendo de vista isso. Por quê? Porque galga um postinho um pouquinho melhor, qualquer coisa, ele já começa a esquecer do resto tudo. Eu vou fazer uma provocação aqui para Kate, e depois eu também para você discutir, para a gente ir num outro ponto que tem nessa fala do Frei, que foi muito importante aqui. Ok, você tem uma militância de Educafro de quantos anos? Conheci a Educafro desde 2009. Pô, são já, portanto, 12 anos, mais ou menos, né? 12 anos. Isso. Você deve ter conhecido muita gente que se formou a partir de um esforço da Educafro. É óbvio que tem um esforço da pessoa, ela também estava lá, obviamente, né? Essa é uma informação importante. Assim como o Eduardo sempre bate na tecla de que se a gente tirar quem faz o trabalho mesmo ali, o mundo para. No caso da escola, eu sei que os professores são muito importantes, mas uma escola só existe porque existe aluno. Não adianta. O resto é bobagem. Lógico que eu preciso de um professor bem pago, bem formado, bem isso, bem aquilo, mas a razão de ser é que haja alunos, para que a gente possa ter gente, né, se alimentando do conhecimento que aquela escola produz. A escola coloca as pessoas no mundo e não sabe o que vai acontecer. A expectativa é que ela bote o melhor formada possível e a pessoa caminha o mundo aí de acordo com o que for possível. Mas a minha pergunta para você, Kate, e depois a gente estende isso aí para o Eduardo, assim,
Como é que você vê a participação de uma parcela de pessoas que se formaram pela Educafro no seu dia a dia? Você acha que elas são comprometidas, de fato, com a nossa causa? Por que eu estou dizendo isso? Esse nosso encontro hoje faz parte de uma coisa que é muito cara para o Frei Davi, que são as aulas de cidadania. Apesar da gente falar aqui do pinico à bomba atômica, a gente sempre tem um foco, e o foco é discutir os temas que são caros à Educafro. Quando nós estamos discutindo aqui, é porque a gente tem consciência que é desigual a luta, né? Como é que você vê a participação mesmo de pessoas que passaram pelo Educafro quando chega no seu dia a dia, no seu fazer profissional, Kate? Com seu diploma, né? Com o seu diploma, tendo galgado esse pequeno degrau, né? Sim, sim. É bem complicado, né? Eu dei por muitos anos a aula de cidadania presencial, assim, porque a gente sempre teve esse cuidado até para as pessoas entenderem o que é Educafro, né? Porque Educafro, na verdade, a gente joga sementes e a gente quer que essa pessoa continue, dê continuação a isso, né? E não somente pegue uma bolsa, tanto que você não consegue a bolsa sem você passar pela aula de cidadania para você entender, para ver se faz sentido. Eu acho que é bem complicado, assim. Eu tenho dois olhares sobre isso, assim. Eu tenho um olhar generoso mesmo, de surpresas desses anos que na Educafro, de pessoas que não necessariamente construíram a Educafro, mas construíram a mudança em outros territórios, em outros coletivos, assim. Então, isso foram surpresas muito incríveis. Pessoas, inclusive, de a gente encontrar nessas batalhas aí que o Frei faz em Brasília, a gente encontrou na procuradoria, e aí é isso, assim, olha, tal. Então, a gente teve algumas surpresas muito boas. Em compensação, pela quantidade, né? A quantidade é muito pequena das pessoas que realmente, porque a gente não consegue, né, obrigar as pessoas a participar da Educafro ativamente. Então, a gente sabe quem são as pessoas. A gente, eu não sei se o Eduardo sabe, mas a Educafro, antes da Covid, a gente faz uma reunião mensal, né? Então, que a gente fala sobre esses projetos, que a gente fala sobre como as pessoas podem se engajar. Então, a reunião geral, que é como a gente chama, a reunião geral era um espelho das pessoas engajadas, porque era uma reunião no domingo, no centro de São Paulo. Então, as pessoas que iam lá, é uma reunião de 4 horas, 3 a 4 horas. Então, as pessoas que iam lá eram as pessoas engajadas mesmo, as pessoas que a gente podia contar. Então, é isso, assim, é muito difícil, né? Acho que tem esse olhar de, tipo assim, muito difícil que é um sistema, o nosso sistema hoje é feito muito baseado no individualismo, né? Então, é eu pegar meu diploma e para mim, tchau. Mas também tive ótima surpresa das pessoas que começaram a entender o que era Educafro, que a gente é baseado no coletivo, que a gente não vai ter liberdade nem vitória individual quando o coletivo não tiver essa vitória. Então, foram algumas surpresas, mas é isso, assim, eu acho que o Frei, ele fala muito sobre isso, né? Depois de mais de 40 anos de caminhada, inclusive, são algumas coisas que entristecem, né? Por isso que é bom essa aula de cidadania para as pessoas. Eu acho que é um contrato de duas partes, né? É um contrato de as pessoas entenderem o que é Educafro. E se não faz sentido para você, se você quer só pegar uma bolsa, eu acho que tem outros lugares, né? Vá para outros lugares, porque a Educafro é sobre coletivo, é sobre uma vitória toda, não é só sobre mim. Pouco importa, inclusive, né? Pouco importa. A Kate, pouco importa o Dilson, pouco importa o Eduardo, pouco importa o Claudinho. A gente está falando sobre uma vitória coletiva. Se a gente não chega lá junto, a gente não chega lá, né? Então, é sobre esse entendimento. Mas como é louco também conversar e construir isso dentro de um sistema que o tempo todo falou para essa pessoa, falou para mim, falou para você, que você está sozinho, que você precisa ganhar, que você está em disputa o tempo todo, que essa pessoa do seu lado ela só quer ferrar com a sua vida, porque ela só quer e vai se acreditando nisso, né? E vai se construindo a partir disso.
Então, esse que é o complicado. Porque quando a gente também fala em universidade, eu sou, apesar de concordar com tudo que o Eduardo fala e você fala, eu sou uma enorme defensora, porque é sobre a gente conseguir chegar lá, sabe? Não é só sobre você. Então, quando você consegue chegar na universidade, o que você retorna, sabe? E não é sobre... e o mais importante não é para a Educaf, porque a Educaf é uma organização sem fins lucrativos. 99,9% das pessoas que trabalham na Educaf não recebem dinheiros. São pessoas que dispõem o seu tempo e a sua luta para a Educaf, porque acredita nisso. Então, como que você faz, nem que seja no seu bairro, né? Nem que seja pegando um tempo para ensinar para o outro? Eu acho que é um pouco disso, sabe? A gente ainda está numa luta em todos os sentidos, desde as instituições até esse individualismo que foi se criando e que está sendo feito ainda com as nossas crianças. As crianças vão crescendo, entendendo que não existe coletivo, que não existe estamos juntos. É cada um por si, Deus por todos, né? A gente tem essa frase famosa aí. Mas não é. Não faz nenhum sentido você chegar lá se você não chegar junto com um monte de gente. Porque nada se faz sozinho, né? Tem uma frase que eu li hoje, que eu gostei muito, não sei de quem é, que é assim: não teve um gol que eu fiz sem que alguém tivesse me passado o passe. Então, você não faz nada só. Você não chega lá sozinho. Você só chega lá porque você está com um monte de gente. A Educaf só conquistou, só teve essa vitória no STF, porque um monte de gente está por trás disso, um monte de advogado. A gente coloca o Freire porque representa isso, mas tem um monte de gente articulando com o movimento social, tentando descobrir, falando, tentando marcar reunião com os ministros, falando com as pessoas que lutam o dia a dia por uma educação melhor. É muita gente. Não tem uma vitória que é uma pessoa. Às vezes, aquele rosto representa uma vitória de um monte de gente que está por trás. Assim. E não confie. Eu acho que o mais importante para mim, eu não confio em ninguém que não se coloca em coletivo, que não se coloca no plural. Essa pessoa tem que saber que, no máximo, ela é um rosto que está defendendo um projeto, mas que ela não vai fazer nada sozinho. Isso eu falo desde liderança até políticos e até esse tete-a-tete, sabe? Até para as pessoas que eu escolho para o bar, é sobre esse critério. Assim. Eu também gosto dessa coisa da coletividade. Eu acho que é o que pode nos salvar. Eduardo, fala aí, amigo. A gente é coletivo, né, velho? Essa parada de cada um por si é uma programação do sistema. Né? A Educafro faz um trabalho prévio. Depois que o cara sai com o diploma dele lá no final, é ele que vai resolver. E é preciso respeitar a decisão dele, por mais que a gente não concorde. Né? Quando a gente percebe que faz o trabalho prévio, prepara o cara para entrar, para ter uma condição social melhor de trabalhar pelo coletivo, a gente espera que ele leve isso durante a universidade. Mas é preciso levar em conta que ele está sob pressão social. Quando você tenta esclarecer, você está indo contra todo o sistema social que vai impregnar a vida dele, não só dentro da universidade, como fora, porque ele participa de eventos, ele vê a mídia, ele está ali vendo a sociedade. E a pressão toda é para criar egoísmo. E aí eu contesto o termo individualismo, que é uma das palavras subversivas, com significado subversivo, que foi distorcida pelo sistema social, assim como radical. Quando você ouve falar que um cara é radical, você entende que ele é agressivo, intolerante, problemático, briguento, né? É um problema. Não, radical é ir à raiz, é procurar as causas. Como nós estamos na sociedade que cria superficialidade mental, ser radical não interessa. Então é preciso deturpar o significado da palavra. Individualismo é quem respeita o indivíduo. Quem pensa só em si é egoísta, não individualista. O individualista é feito do jeito que ele for. Ele pode ter orelha pontuda e a pele verde. Se ele tem uma atitude respeitosa, ele merece respeito. Mas nós estamos na sociedade da padronização. É preciso quebrar as individualidades e se comportar como padrão. Você tem que ser padrão.
Então, subverte-se o conceito de individualismo. Individualismo é respeito ao indivíduo. Quem pensa só em si é egoísta. Isso é egoísmo. É uma deturpação de significado. Porque a palavra ela cobra comportamento padrão, valores padrão, direitos padrão, padrão. Você se destaca individualmente, você é recriminado. Você entende as induções que a gente carrega em si. Por isso que eu falo, velho, a primeira revolução é a interna, é a individual, é a íntima. Você não pode fazer uma revolução coletiva se você não se revoluciona. Não vai ter poder de francês, colonialista. A gente não tem esquerda e direita. A gente tem uma. Estamos numa sociedade onde no centro de onde no centro de importância esteja tem gente como lixo, tem gente com fome, tem gente ao desabrigo, tem gente analfabeta. Sacou? Então, é preciso a gente superar esse colonialismo mental que a gente tem para a gente falar as coisas como são e não como a gente é induzido a falar. Ver as coisas como são e não como a gente é induzido a ver. Se você entra na universidade e sai com um sentimento de superioridade, você é um prisioneiro do colonialismo mental. Isso acontece com a maioria das pessoas. É preciso a gente abrir a cabeça para perceber essas induções. A universidade não funciona sem o eletricista, sem o faxineiro, sem as cozinheiras, sabe? Sem os serviçais, sem aqueles que foram proibidos socialmente de adentrar a universidade e se qualificar. São esses que mantêm a universidade e a sociedade como um todo. É preciso a gente perceber isso. A primeira revolução é a interna. Deixa eu fazer uma intervenção aqui. Na verdade, é para continuar com a provocação aí. A fala do Frei Davi tem uma questão lá muito importante. A gente está falando da universidade, coisa e tal, mas ele chama a atenção para uma coisa fundamental. A ausência dos sindicatos nessa discussão. A minha sensação, e eu acho que é a mesma que ele tem ali, é de alguma coisa que está ligada a esse egoísmo que você aponta, sabe? É mais ou menos assim, o sindicato vai lá brigar pelas suas questões, pelos seus problemas, mas ela fica anestesiada quanto à dor do outro. Ainda que esse outro seja, via de regra, o cara que permite que ele exista. Por quê? Porque o trabalho da escola não está terminado em cada um dos seus níveis quando você não consegue fazer com que as pessoas superem e passem para os próximos degraus. Se você não quer fazer, é outra história, mas ela vem se propondo a isso. E quando os sindicatos se preocupam com a sua pauta própria, pessoal, ou seja financeira, seja de condições de trabalho, seja coisa e tal, mas ela não se preocupa com o desdobramento disso, porque, em última análise, você quer trabalhar, você quer ver a sua coisa bem feita. Quando você vem aqui em São Paulo, Eduardo, vem comprar suas coisas, fazer seu artesanato, você quer entregar uma coisa de boa qualidade para quem vai receber o seu artesanato. Claro. Então, assim, como é que a gente poderia lidar com isso, com o Kate, o Eduardo, como é que a gente podia lidar com isso? Como é que a gente poderia pensar uma forma? Eu entendo que você tem uma revolução social que é de cada um de nós, mas institucionalmente, como é que é isso? Será que a gente falou, não, tudo bem mesmo, o resto que se dane? Será que é isso? Velho, o Kate, só um tempinho para mim, tá? Quando eu passei a fazer material reflexivo, isso em 82, mais ou menos,
eu percebi que o lugar melhor para vender era nos sindicatos, nas universidades, no meio daquilo que se chama esquerda, porque ali estavam as pessoas mais reflexivas. Então, eu frequentava esses meios, eu ia para as assembleias, para os congressos, acompanhar sindicatos de professores, sindicatos de jornalistas, sindicatos outros, todo meio sindical eu ia. E eu vi uma gente muito desapegada de si, uma galera, isso da década de 80, uma galera que realmente estava trabalhando pelo coletivo. Mas você acha, mano, que os dominantes não estavam observando? Eles viram o poder dos sindicatos e se aproximaram dos sindicatos e foram comprando elementos. Eu vi a deterioração, velho, do nível mental dos sindicalistas. Eu acompanhei, porque eu frequentava, não como participante direto, mas como um vendedor de artesanato reflexivo. Então, eu tinha isenção para observar. Eu participava, eu tratava com gente de muitas correntes de pensamento. Sabe? Hoje, eu já vejo as correntes de pensamento como indesejáveis. Corrente prende, velho. Você não tem que ter corrente de pensamento nenhuma. Você tem que pensar por si. No meio das orelhas tem um cérebro. Vamos botar uso. Não vamos ficar copiando de colonizador. Mas aí entrou forte, mano. E eu me lembro que eu saí de Belo Horizonte, eu trabalhei com a CUT, com o Partido Humanista, com o Partido Comunista do Brasil, o PCB, o PV, o PDT, PSB. Eu fiz trabalho para todos eles, porque eu não era filiado a nenhum. Me convidavam sempre. Pô, você tem que se filiar ao nosso partido. Eu dizia, eu já sou filiado à minha consciência, mano. Não tem jeito de eu me filiar a outra coisa. Meu coletivo é a humanidade, sacou? E eu tinha circulação entre eles, e eu vi o processo ir deteriorando, eu vi as pessoas sendo cooptadas, eu vi como a democracia socialista foi alijada dentro do PT pela articulação. O pessoal da democracia socialista era mais simpático, eu encontrava nos bairros, trocava ideia. O pessoal da articulação não me dava ideia. Era mais arrogante, mais intelectual, mais distante. Esses que tomaram, à medida que o partido foi se aproximando do poder público, que nem é o poder real, mas é o poder público, ocupando os cargos de mando, eles foram deteriorando mentalmente, sentimentalmente, foram se afastando do princípio das bases. Foi o que o Mano Brown falou lá no Rio de Janeiro, na Lapa. A esquerda perdeu a condição de conversar com o povo, não se comunica com a base. E realmente se afastou. Por quê? Porque os dominantes da sociedade impõem condições para você chegar nos cargos. E foram sendo cedidas, os valores foram sendo cedidos para ocupar esses cargos. Naquele argumento boçal de não, a gente estando lá dentro, a gente vai mudar por dentro. Isso não existe. Isso não existe. Estando lá dentro, você já fez concessões suficientes para perder a legitimidade, para perder a espontaneidade, para estar convivendo com esse meio de fazer uma política suja, de enganar o povo. E aí os sindicalistas passaram a enganar os sindicalizados e jantar com os patrões. Eles passaram a ser o para-choque entre o trabalhador e o patrão, isso que eles chamam de pelego. Isso aconteceu em todos os sindicatos, eu fui acompanhando de perto, mano, tristemente, até que eu desisti de trabalhar com esse pessoal e me afastei. Por quê? Porque eu perdi a confiança, mano. Não dá para ter confiança, sabe, numa esquerda que ocupa cargos e não denunciam os verdadeiros poderes. Olha, gente, quem manda é o mercado financeiro. Eles que compram todo mundo aqui no Congresso. Eles têm um exército de lobistas comprando um voto com dinheiro a rodo. Por isso que existe um troço chamado centrão, que é uma excrescência política. É por isso que existe todo esse jogo que parece que vai resolver e não resolve, que dá um passo para frente e 2 passos para trás. Por quê? Porque o poder público não é público. E por isso é preciso manter o povo ignorante, é preciso manter o povo desinformado, para ele ser facilmente enganável, iludível, como está sendo, direto. A Educar foi uma organização que vai na contramão desse interesse. Sacou? A Educafro e outras iniciativas aí. E está se debatendo contra o poder verdadeiro, não o poder político. Eu acho bonito o Frei Davi e confiar no Supremo Tribunal, confiar na justiça institucional,
conseguir vitórias porque arrumou meios de pressão para isso. Não é porque é justo, é porque tinha 9 partidos e mais um monte de pressão. Não foi decidido a favor do que ele queria, do que nós queríamos, porque é justo. Foi decidido porque a pressão foi muito grande. Não dava para negar. Por que o Nunes votou a favor? Por quê? Porque a pressão era muito grande, mas é pressão institucional, não era pressão popular. A população não está em condição de pressionar, porque não tem condição de entender o que acontece. Falta isso, levar conscientização para a população, com respeito, não com ar professoral de quem está ensinando, mas com respeito de quem carrega o saber e vai levar para a sabedoria resolver o que fazer com esse saber. Porque a sabedoria não está na universidade, está na favela, na superação de dificuldade cotidiana, na harmonização sem participação do Estado. Ou melhor, com a participação do Estado para destruir, porque o Estado só entra na periferia para atrapalhar, para violentar, para agredir, para reprimir, para humilhar. Entendeu? E é ali que você vai encontrar aquelas exceções brilhantes que têm a sabedoria suficiente para saber como aplicar o saber universitário na sociedade. Porque as pessoas de classe média que acessam a universidade não têm condição para isso. Não têm conhecimento de base, não têm vivência periférica. É quem tem vivência periférica, não são todos, porque a lavagem cerebral é geral. Então, você vai na periferia e a maioria é alienação total. Mas as exceções periféricas são as exceções mais fortes que existem. Não são como as exceções de classe média ou de classe alta, porque tem exceção em todo lado. Eu conheço polícia, gente boa. Eu conheço presidiário, gente boa pra caramba. São exceções dentro das suas coletividades. Agora, as exceções da periferia têm uma sabedoria que a esquerda precisava entregar o saber e ouvir, mano. Mas o condicionamento universitário é tão forte que eles não acreditam que tem o que aprender na periferia. Eles não percebem o mundo, o universo de sabedoria que eles poderiam assimilar se tivessem um pingo de humildade. Mas essa humildade ela é boicotada, porque dentro do curso superior existe uma cadeira subliminar de arrogância que cega as pessoas para a sabedoria dos sabotados. É isso. Eduardo, Eu não estou te ouvindo, mano. não sei se você percebeu, mas Claudinho está na tela. Ou seja, cara, pelo amor de Deus. Ô, Claudinho, eu acho que você veio aqui botar termo nessa conversa. Aí, Claudinho? Não. Eu quero falar uma outra coisa também para vocês. Que eu não avisei aqui, que me chamou correndo, falou, pô, tem mais pessoa aqui. E eu quero explicar para vocês o seguinte, né? Esse é o formato que o Frei quer fazer. Ele quer inserir mais pessoas. O Maurício Paulo está aqui. Seja bem-vindo, Maurício. O Hugo Serra também está aqui. Entendeu? E o Frei quer que a gente chame as pessoas para o diálogo, né, cara? E é isso. Eu que não gosto de ficar aparecendo muito, até abrir minha câmera aqui para vir explicar isso para vocês, entendeu? Ah, vocês foram pegos de surpresa, né? Mas é Não, isso. Maurício eu já conheço. Eu mandei 2 encomendas para ele anteontem. Aí, que legal, cara. Ele comprou meus desenhos. Sabe que Adilson, o seu som está um pouquinho baixo, hein? E agora? Agora sim. E o Maurício está congelado. Eu acho que o Frei tem um desejo que seja, como a Kate estava falando, daquelas aulas de cidadania presenciais, que as pessoas possam estar ali convivendo e trocando essas informações e tudo mais. A gente tem que resolver tecnologicamente como é que vai ser esse processo todo aí, então a gente vai fazendo do jeito que dá para a gente conduzir a coisa, né? Ou você quer fazer um complemento aí? Você quer botar uma ordem nesse complemento? Primeiro eu quero dizer, vocês estão me ouvindo? Sim. Eu quero dizer que eu quero um quadro também do Eduardo. Isso é uma segunda conversa. Mas eu acho que tem um lance, sabe? Que eu acho que são duas coisas, né? Que o Eduardo trouxe algumas coisas que na minha cabeça também ficou
Pois é, mas voltando um pouco antes, eu acho que tem uma coisa que me entristece um pouco, que é sobre ser protagonista, assim. Tem alguns coletivos que, aí, em específico o sindicato, né, que já que a gente está falando deles, se não for o protagonista, não faz parte daquilo mesmo que aquilo faça, seja algo muito maior, que é o que eu estava falando um pouquinho antes, assim. Quanto que a gente vai se perdendo no meio desse caminho. Mas tem um lance também, que aí, voltando um pouquinho para a esquerda, e aí é o lugar que eu disputo mesmo, que é o lugar que eu construo. O que a gente precisa conversar é qual esquerda que a gente está falando, sabe? Porque tem uma esquerda que vive falando que precisa voltar para a base. Essa esquerda nunca esteve na base. Essa esquerda nem sequer foi lá. Mas tem uma outra esquerda, que é essa esquerda que eu construí, que eu boto fé, que é essa esquerda que está sempre na base, é essa esquerda que está sendo construída, é essa esquerda, inclusive, que está sendo o tempo todo silenciada por essa esquerda elitizada, que menospreza esses saberes da periferia. Mas quanto que é importante a gente também fazer essa diferenciação de qual esquerda a gente está falando, e também da gente... isso não é... Não, e isso diz muito, inclusive, sobre campanhas eleitorais, que a gente já falou aqui, sobre as mulheres periféricas, as mulheres pretas, ter 10 vezes menos de verba que os homens brancos, que já são eleitos, que são de família A, que são de família B. Essas mulheres estão construindo a esquerda, essas mulheres estão fazendo a esquerda acontecer. A gente não tem nenhum direito conquistado sem que as mulheres negras, mulheres periféricas, a periferia, esteja no fronte e na base. Isso é muito importante a gente falar, porque senão a gente coloca essa esquerda como se fosse aquela galera. E não. Eu boto muita fé mesmo, e aí talvez o tempo também vai me mostrar o quanto de ingenuidade mas eu coloco muita fé mesmo sobre mostrar que é possível, sim, uma nova forma de se fazer política. Eu acompanho diretamente, eu acompanho de perto alguns mandatos de mulheres negras que me faz acreditar que, sim, a gente consegue fazer. Não é fácil, porque existe um sistema que nos expulsa, e parece que a gente nunca foi candidata, existe uma falácia dentro da esquerda, que queremos tanto, que é mentira, não queremos mais gritar ninguém vive, a gente quer gritar mulheres negras eleitas, homens negros eleitos, periféricos, indígenas. Então, existe essa esquerda que eu coloco muita fé, e que eu realmente, porque são as pessoas que estão comigo na trincheira, assim. Então, quanto que é importante a gente fazer essa disputa. Educar é um desses lugares, a Marcha das Mulheres Negras é um desses lugares. A rede de mulheres, a rede de feminista antiproibicionista é um desses lugares. É onde eu encontro essa esquerda. E é por isso que quando eu também me deparo com essa esquerda que só fala, mas que lacra sobre a nossa morte, que lacra sobre a nossa fome, isso me dá até ânsia, porque e até me entra num contraponto dessas pessoas que não agem conforme falam. Então, e que eu espero mesmo, eu espero que, eu acho que eu não vou ver, mas que eu quero muito construir mesmo, assim, que a gente coloque mais em evidência esses rostos, esses corpos, que são comprometidos o tempo todo pela diminuição da desigualdade. A história dessa pessoa e as ações dessa pessoa fala por ela, sabe? E eu acho que tem uma coisa que o Eduardo sempre fala, que eu concordo, essas pessoas passaram pela transformação individual, elas passaram por esse processo. E agora estão nesse coletivo e estão construindo a partir disso, sabe? Eu sou continuidade dessa luta. Eu acho que se não fosse por essas pessoas, eu também não estaria aqui trocando essa ideia. Teria conhecido a Educaf, não estaria na Marcha das Mulheres Negras. Então, foram essas pessoas que me mostraram a esquerda. Tanto que me assusto quando me deparei em um mandato, me assustei com, tipo, amiga, essa não é a esquerda que eu conheço. O que vocês estão fazendo? Mas a gente vai construir isso, assim. Eu acho que isso já está sendo construído, isso já foi escancarado. Eu sempre que possível, relembro Lélia Gonzalez, porque ela foi a primeira mulher negra a escrever sobre isso, a escancarar a hipocrisia da esquerda, que menospreza as mães periféricas, que menosprezam os saberes da população preta, indígena, mas que gosta muito de falar e de lacrar sobre isso.
que a gente A não quer isso. esquerda que tem empregada, mano. A esquerda que tem empregada doméstica. Exatamente, exatamente. Queremos falar por você, mas não queremos te ouvir. Não é sobre isso que a gente quer construir. Eu acho que quando a gente, conforme a gente também vai ocupando esses lugares com um senso de coletivo, e com um coletivo, inclusive, junto, para quando você pensar em desviar esse coletivo, chega aqui. Não é esse o caminho. E a gente também escancara essa esquerda, porque senão a gente vai estar sempre feito 2022, votando no mesmo, menos pior, eu não queria esse, mas não, a gente tem que construir lideranças que nos representem em todos os sentidos, e que a gente consiga saber a porta dessa liderança, o nome dessa liderança, para que não aconteça como aconteceu muitas vezes em Brasília, eu estar com mulheres mais velhas e desmaiarem no sol, porque deputados federais não proibiu nossa entrada, proibiu todo mundo que tivesse camiseta da Educava. Isso não foi muito hoje, eu estou falando de 2017, sabe? 2017, estávamos em Brasília e as mais velhas desmaiaram por causa do sol. Então, eu acho que a gente sempre tem que estar, para mim, sempre estar refletindo e apontando e fazendo essa autocrítica, inclusive com nós mesmos, sabe? E por isso que, para mim, é muito importante esse coletivo, porque esse coletivo não faz você se tornar o protagonista, personalizar pautas. A gente está falando sobre um todo. A gente está construindo um novo marco civilizatório onde geral tem os direitos garantidos. Então, é sobre essas coisinhas que a gente vai... Eu acho que o mais importante é a utopia é possível. E a nossa luta é um motor gerador de mudanças e de transformações para a gente colocar em prática e efetivo o bem viver para todo mundo. Eu acho que tem duas coisinhas aqui, duas provocações, na verdade, que eu quero fazer a vocês. Tem uma coisa que eu chamo de incoerência. A gente tem muitas incoerências na vida, né? É impossível ser coerente 100%, 1000%, mas tem umas coisas que parecem que escapam demais, né? Da conta. A Educaf tem 40 anos aí, a gente está num processo sempre tentando fazer algumas coisas. Por exemplo, a gente tem tentado montar núcleos em outros estados, uma espécie de ampliação. A gente quer que as pessoas de cada estado, de cada região, de fato participem, porque delas emana as necessidades daquele lugar, né? Claro que tem alguns pontos que são comuns, portanto, os projetos que a Educafa já tem são úteis para qualquer lugar, de qualquer lugar do país, mas seguramente há demandas locais. Não é fácil organizar, é sempre muito difícil, a gente vive nessa batalha aí, falta braços para começar falta braços. No caso dos partidos políticos, tem uma coisa muito séria. Parece que a gente vê aí no dia a dia, e aconteceu com os grandes partidos que assumiram esse Eduardo chama muito bem a atenção disso. Não é o poder, o cara não é dono do poder, mas ele está na administração da coisa lá. E cada vez que ele cresce, ele parece que tem um botim para dividir. Tem muita gente, entendeu, que quer a sua parte naquele botim. Isso é um problema muito sério. O que você quiser, isso é uma coisa muito séria. Então, eu vi isso, a gente viu isso nos dois governos principais, que nos últimos 20 anos, mas antes dele era a mesma coisa. Então, não é só uma questão de esquerda e de direita, é uma coisa de... eu não sei nem como classificar, cara, porque senão a gente vai ficando... Pois bem, o fato é o seguinte, olha só, eu comentava antes da gente começar a reunião, eu falei para vocês, porque a gente fofocou um pouquinho, hoje a gente teve mais tempo de fofocar, porque funcionou, só no começo que deu aquela falha. A gente tem mais uns 10 minutinhos aqui, mas a gente fofocou, enquanto esperava, e na hora de fazer, deu errado, né? Mas vamos em frente. Mas uma das provocações que eu faria era o seguinte, cara, entre 10 discursos e campanhas políticas, especialmente os majoritários, executivo, né? Prefeito, presidente, 10 entre 10, eles colocam a educação como a questão
mais importante do seu mandato? Da sua campanha. Da sua campanha. Ontem foi aprovado uma PEC, não sei, pouca gente acompanhou, porque essas coisas são esquisitas também, né? Uma PEC que permitiu que estados e municípios, e se não me engano a União também, não aplicassem toda a verba e a expectativa de investimento na educação para o ano de 2020, por conta da pandemia e coisa e tal. Então, com uma PEC, ela foi aprovada, permitindo, portanto, que os caras não gastem aquilo que estava previsto. Se eu não estou equivocado, e aí pode ser que eu esteja equivocado mesmo, né? Tem outra coisa em discussão aí, desse negócio dos precatórios, que estão falando, aquele negócio todo, para que se comprometa só a metade dos precatórios. E o que estão chamando de meia pedalada. Por conta da palavra pedalada, uma presidente daqui do país caiu. Como é que é esse negócio do discurso e da prática? Como é que é essa coisa de, na campanha, falar que eu sou a favor da educação, que não sei o quê? E todo ano grupos como o Educafro e outros por aí, tem que continuar mendigando, ano após ano. Eu estava para escrever um texto, não tem tempo, não consegui, mas ele ia se pautar numa música do Beto Guedes. Nós estamos em setembro e a ideia era começar em setembro, quando entrar setembro, e a boa nova andar no campo, né? E lá pelas tantas ele fala: a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. O que a gente aprendeu nesse tempo todo com relação a discursos de campanha e prática efetiva? Kate, você quer falar disso aí? Depois a gente passa para o Eduardo? O Maurício levantou a mão. Eu do celular aqui e eu consigo ver muito pouco aqui essas coisas aqui. Claudinho, fala tudo, Kate. Fala tudo, depois o Maurício fala. Maravilha. Eu acho que é bem complicado, né, Preto? Por isso que uma coisa que eu sempre falo nas campanhas é que a gente precisa olhar a história dessa pessoa, sabe? Eu acho que campanha é muito lindo, todo mundo é defensor dos direitos, todo mundo quer educação para todo mundo quer uma segurança para todo mundo, mas o que a história dessa pessoa fala por ela, né? O que as atitudes e ações dessas pessoas falam por ela? Porque a gente sabe que também tem uma coisa na campanha de dinheiro. Então, se essa pessoa tem muito dinheiro, essa informação vai chegar a você, ela vai conseguir fazer um marketing melhor. É uma disputa muito desleal, né? Então, votem em pessoas que a história dessa pessoa fale por si. Mais complicado, porque as nossas opções diminuem, né? Então, mas como que a gente constrói algo que, no mínimo, essa pessoa se compromete, se constrange se não fizer, né? Então, eu acho que a Educafro, ela tem algumas ações referente a isso. A gente atua muito na época de campanha, assim, é uma decisão que a gente já tomou, que sim, nós vamos discutir voto, porque isso nos afeta diretamente entre as nossas mais velhas, nem sequer ser recebida e passar mal na Câmara, como é uma obrigação dos deputados nos ouvir. Então, eu acho que quando a gente fala do legislativo, a gente tem uma opção maior. Tem muito dos nossos saindo, né, que nos representa, que a gente faz campanha mesmo, que a gente pede voto, porque é importante a gente estar lá e a gente disputar isso. Assim. Quando a gente fala do executivo, a gente precisa estar atento às narrativas, à história, e criticar, inclusive. Né? A gente precisa construir isso entre a gente. Mas hoje o que a gente tem? A gente ainda tem um sistema que privilegia alguns, a gente ainda não tem, a gente precisa construir algo em que todo mundo possa disputar isso, assim. Isso que, e aí falando um pouquinho sobre os lugares onde eu construo, né? Por muito tempo, esses coletivos, a gente não quis interferir dentro da política institucional, e foi uma decisão entre a gente começar a fazer essa disputa
inclusive interferindo na decisão de quem vai ser a pessoa que vai nos representar no executivo, porque já estamos cansados das pessoas que vão disputar o executivo sequer responder ou sequer se constranger a fazer um projeto de segurança pública que nos mata, por exemplo. A gente teve uns anos que aumentou o encarceramento, principalmente da população negra, são os anos do governo Lula, por exemplo. E a gente precisa falar disso. A gente precisa falar que foram os anos que mais teve o homicídio da população negra. Então, tipo, a gente precisa falar disso, né? E precisa construir a partir desse lugar, porque senão, assim, começa, tipo... Porque eu construo e defendo a esquerda, mas as nossas pautas, ela é maior do que partido A, partido B, partido C. A gente quer construir um marco civilizatório, a gente quer construir uma educação, uma saúde, uma segurança pública onde proteja todo mundo, né? E não onde um sargento se sinta à vontade de ir para uma grande mídia e dizer que sim, ele trata diferente se for na periferia ou se for no Morumbi, e que sim, isso vai determinar a violência, como que ele vai tratar aquela pessoa. A gente hoje tem essa segurança pública. Então, acho que a gente tem alguns caminhos que a gente está percorrendo, está construindo isso, e está constrangendo também. A nossa construção também é através disso. Por isso, quando a gente fala antirracismo, né, é muito importante a gente falar que é sobre ações, né? É sobre prática. Eu não quero falar de pessoas brancas, eu não quero que as pessoas brancas se sintam constrangidas ou tristes. Eu quero que ela tenha atitudes antirracistas. Eu quero que ela, inclusive, cobre, né? Cobre do seu companheiro, que ela vote em pessoas negras comprometidas. Eu quero que ela vá comigo em Brasília ficar no sol também. Eu quero que ela esteja comigo nessa construção, porque a gente já cansou de muita fala, a gente quer ações. Eu acho que a gente precisa... a frase de Angela Davis, que todo mundo cita, mas que é importante a gente começar a praticar, né? Isso é ser antirracismo. É você, inclusive, olhar para isso com seriedade, porque isso está nos matando, né? Isso está nos matando de todas as formas. Então, está nos matando quando a gente fala de saúde pública, que não chega aqui na Brasilândia, não ter água depois das 9 aqui na minha periferia. Então, assim, o que a gente faz a partir daqui? E isso perpassa por política pública. A política nos atravessa, assim, não é algo imaginário, ela me atravessa. Ela me atravessa como um policial se sente autorizado a usar violência se eu chego depois das 10 na minha casa. Ela me atravessa quando eu não tenho saúde pública, ela me atravessa e atravessa um monte de gente. Então, o engraçado não, mas uma coisa que a gente precisa saber e que a gente precisa fincar na gente é que não há ninguém melhor para construir políticas públicas do que as pessoas que sentem diariamente na pele o impacto da desigualdade. Então, são essas pessoas que têm que estar lá construindo. E é por essas pessoas que eu estou também na luta, é por essa construção. Eu quero que essas pessoas estejam lá, eu quero construir junto com essas pessoas. Olha, o Claudinho, o Maurício está aqui com a mãozinha levantada aqui, você tem um espacinho para Claudinho? Maurício, se quiser falar, pode falar, meu irmão. Legal, legal. Boa noite, gente. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Tá dando para ouvir? Tá. Então, é o seguinte, eu queria comentar o seguinte, né? Eu estava assistindo esses dias um vídeo do Paulo Freire, ele estava dando uma palestra na Universidade Pública de São Carlos, né? Interior de São Paulo. E aí, alguém da plateia perguntou para ele assim, professor Freire, o que o senhor acha da eleição do Fernando Henrique? Isso foi em 1994, essa palestra dele gravada em vídeo, né? Está disponível na internet. E daí o Paulo Freire comentou o seguinte, que uma das propostas de campanha do Fernando Henrique Cardoso era educação. Pô, um cara que vinha da academia, um intelectual, todo aquele peso acadêmico em volta dele, e o cara tinha lá um plano, um projeto, né? Como diz Eduardo, se o projeto fosse bom, não era projeto, era executado, né? E aí é o seguinte, o cara tinha um puta projeto para educação, e uma das primeiras atitudes dele, quando ele assumiu o poder, foi o seguinte, ele falou, olha,
eu vou gastar um montante de dinheiro, era isso, né? Vou gastar um montante de dinheiro para poder fazer uma avaliação do corpo docente brasileiro. Então, o que o cara tinha em mente, pô? Ia gastar um monte de dinheiro para avaliar a qualidade dos docentes, né, dos professores brasileiros, ao invés de direcionar essa verba para melhorar para a formação dos professores, melhorar as escolas, melhorar a educação. O cara que vinha desse mundo já tinha um ideal diferente de execução, vamos dizer, do projeto mal formado que ele tinha. Então, é uma prova que, desde sempre, né, pelo menos no passado recente político, e o Paulo Freire muito atento a isso, e ele disse o Paulo Freire disse na palestra que ele não votou no Fernando Henrique, né? Então, ou seja, a gente vive essa situação, né, de hoje, e a gente tem que realmente se unir, a voz da minoria tem que se levantar para poder fazer as coisas mudarem de posição. Caso contrário, a gente vai sempre ver as mesmas histórias e ficar acreditando nas mesmas promessas, né? É isso que eu queria dizer. Obrigado. Fernando Henrique Guido Combinato, que era então reitor da Unicamp, ministro da Educação, foi quando abriu-se literalmente as porteiras, né, tal qual o outro falou aí recentemente, para a mercantilização do ensino superior. Nunca teve nada tão... Eu não estou negando a importância, sim. O fato é que fez de uma maneira tão terrível que era quase que uma fábrica, né, de diplomas, e a gente vê hoje uma dificuldade enorme de qualidade e tudo mais, né? Ô, Claudinho, você tem mais aí quanto? 5 minutos, Claudinho? Isso, vamos mais 5 minutinhos só para engrossar um pouquinho mais o caldo do feijão. Porque o povo daqui a pouco já quer jantar, né? Então vamos mais 5 minutinhos aí, porque tá legal a discussão. Tá muito bacana. Eduardo. Ô, mano. Eduardo tá um zumbido aqui. Tá me ouvindo, mano? Eu tô ouvindo bem aí, você. Ah, beleza. Tá um zumbido. Eu vou explicar, dá licença um pouquinho. É o microfone do Adilson, que ou ele não está bem encaixado, alguma coisinha assim, mas é tranquilo, a gente vai resolvendo essas coisas também. Um apelo nacional para um microfone bom para o Adilson. Tá, tranquilo. Velho, o Fernando Henrique era o príncipe da vaidade, né, mano? Promessa de campanha é igual publicidade, a matéria-prima é a mentira. O candidato ele não tem compromisso com o eleitor, ele tem compromisso com o financiador de campanha. Então, ele está lá para enganar o eleitor. Os caras contam tanto com a ignorância implantada, com a desinformação, que eles não se dão ao trabalho de inventar novas mentiras. Toda a campanha eleitoral eles repetem as mesmas mentiras. Eles confiam no sistema social que cria ignorância e desinformação. É fácil induzir o povo para um lado e para o outro. É só ter um bom publicitário na campanha. É manipulação mental. A gente que precisa perceber como é que a coisa funciona. O Lula, um cara que veio da periferia, que tem a solidariedade da periferia, ele não teve força para impedir, com a Copa e com as Olimpíadas, que 250 mil famílias fossem atacadas pelas forças de segurança e expulsas na base da porrada para dar espaço para os empresários ganhar dinheiro, mano, construir coisas. Belo Monte. Duvido que o Lula tivesse iniciativa de fazer Belo Monte, mano. Porque ele sabia que ia foder com os ribeirinhos, com os indígenas, com toda a região. O prefeito de Altamira, mano, um cara conservador, ele pediu, pelo amor de Deus, para o governo parar com o projeto de Belo Monte, porque no começo dele, Altamira tinha 100 mil habitantes, chegaram 100 mil miseráveis do Brasil inteiro e ocuparam as periferias na expectativa de arrumar trabalho em Belo Monte. E aquilo virou um inferno. Prostituição infantil, violência, assassinato, roubo, criminalidade. Altamira, até hoje, é a cidade mais violenta da Amazônia. Naquela época, ela foi a mais violenta da América Latina. E era o Lula que estava no governo. Eu acho que ele quis fazer isso? Ele não quis, mano. Só que ele não tinha poder para impedir. É preciso a gente enxergar que esses cargos não são de poder verdadeiro, são de poder relativo. O Bolsonaro está lá e o país continua funcionando. Esse cara tem condição de administrar um condomínio, velho? Não tem condições mentais. Não tem condições mentais. E, no entanto, o Brasil está funcionando. Independente dele, das barbaridades que ele fala.
Cada dia de manhã, ele dá um motivo para a mídia ficar se ocupando da barbaridade que ele falou e não tratar dos assuntos que estão acontecendo no Brasil profundo. Os madeireiros, os anti-indigenistas, os assassinos, os jagunços, estão à solta. Os mecanismos que estavam tendo um mínimo de controle, de cuidado, foram desaparelhados, velho. IBAMA, tudo que protege a população, o meio ambiente, foi desconstruído, foi desativado, foi vetado. Aquela coisa interessa a quem? Isso não é o Bolsonaro, esse cara é incapaz. Não adianta falar a culpa é do Bolsonaro, não. É a elite que está por trás dele. Porque se Dilma, sem crime nenhum, foi derrubada, o Lula, sem crime provado nenhum, foi preso por 1 ano e meio. Quem é que amordaçou e amarrou o judiciário, que não fez nada diante desses crimes, que agora estão sendo tudo anulados? 19 processos foram anulados porque foram ilegais, foram criminosos. O que conteve? Que poder foi esse que amordaçou o judiciário? Agora a gente tem um presidente que comete crime todo dia. Todo dia o cara comete crime. E o cara está lá, ninguém toca. Que poderes são esses, mano? O que é o poder público, se não uma fachada, um teatro de marionetes, que tem correias de transmissão do mercado econômico e financeiro? Agora, como uma parte da elite exportadora começou a tomar prejuízo, porque outros países mais organizados já estão se recusando a importar coisas do Brasil, agora já tem uma liberação. O Fux ficou valente, de repente. Começou a fazer discursos mais contundentes. Por que não fez antes? De onde veio essa liberação? Por que o judiciário agora começou a agir? E por que não agiu antes? Porque os crimes estavam evidentes. Porque as forças que comandam a sociedade não são o poder público, não é a presidência, não é o Congresso. São forças por trás e por cima, econômico-financeiras, e que dependem da nossa concordância individual no dia a dia, dependem dos nossos valores pessoais. O que você quer da vida? Como é que você vê o mundo? É daí que depende todo esse sistema social. Você quer vencer na vida? Sua vida é para arrumar patrimônio? É curtir? É se alienar? É consumir? Você está concordando, cara, com esse sistema social. Se a gente exigir satisfação interna, satisfação de alma para viver, a gente não vai precisar de tanta coisa. A gente vai precisar de afeto, a gente vai precisar de integração, a gente vai precisar de sentimento, a gente vai precisar do abstrato, da alma, que é o mais importante de tudo, mano. Você tendo as 5 necessidades básicas, que começam com A, você tendo as 5, você pode se dedicar à busca humana de realização pessoal, humana, profissional, coletiva. As 5 necessidades são ar, água, alimento, agasalho e abrigo. São as 5 necessidades materiais básicas, porque as necessidades humanas são muito maiores do que isso e são abstratas, não são concretas. A vida é uma passagem, a gente entra pelo nascimento e sai pela morte. Patrimônio, acumular patrimônio, não faz sentido, você não vai levar para lugar nenhum. Você vai sair da vida e vai levar o que você sentiu, o que você sente, o que você produziu. É abstrato, não é concreto. O concreto é um veículo para a nossa existência, não é a finalidade. Mas aí existe um exército de publicitários e marqueteiros convencendo a gente que as nossas necessidades são todas materiais e que não há outras. Isso para os laboratórios é ótimo, porque eles vendem um monte de antidepressivo. As pessoas vencem na vida e ficam deprimidas. Tem que tomar remédio, porque é uma vitória de pirro, é uma vitória falsa, não é vitória. E para você vencer na vida, você teve que passar a perna, você teve que mentir, você teve que enganar, teve que conniver, teve que se acompliciar, teve que puxar o saco, teve que se desmerecer, você teve que se diminuir em espírito. Você teve que se reduzir a um merda. E isso dói, mano. E a gente não acredita. Por quê? Pô, eu consegui tudo que a sociedade me disse que era para conseguir. Por que eu estou sentindo essa angústia? Quantas vezes eu ouvi essa frase, mano?
E eu, caroneiro, quando pegava carona com um cara bacana, ele dizia para mim coisas que ele não dizia para ninguém, porque eu era um merda. Eu entrei no carro dele, ele nunca tinha me visto. Eu demonstrei uma capacidade de reflexão, de análise que ele não esperava. E daqui a pouco eu vou descer do carro dele, nunca mais ele vai me ver. Então, ele aproveita a minha capacidade reflexiva para me confessar coisas. Eu ouvi confissões homéricas, mano, que só me confirmaram minha visão de mundo. Por que eu ganhei tanto dinheiro? Eu sou o mais rico da minha família, mas eu sinto um vazio. É porque esse não é o objetivo da vida, mano. Isso é ilusão. É uma ilusão plantada por um sistema social dominado por interesses de um punhado de parasitas sociais, podres de ricos, que não pisam no chão junto com a gente. Eles passam de helicóptero, passam de jatinho, vivem cercados por cercas eletrificadas e uma guarda de pobres armada para defender eles. Eles não pisam aqui, eles telefonam para o Senado. Senador fulano, eu quero falar com você hoje. Meu avião está em Brasília. Pega o avião e vem aqui na minha ilha em Angra. E o senador entra no avião e vai, porque é um financiador dele. É o poder real que faz a cabeça da gente para querer da vida o que a gente quer, para ver o mundo como a gente vê, para distorcer a realidade, para criar conflito, para criar bolsonarismos e esquerdismos vazios, superficiais, que não adentram nas periferias, não estão no alicerce da sociedade. Quando eu estou numa favela fazendo uma palestra, isso há muito tempo que eu não faço, mas eu fiz muito tempos atrás, o melhor exemplo que eu arrumava, a sociedade é igual a uma casa. Qual é a primeira coisa que você faz quando você vai construir uma casa? Ainda mais num terreno inclinado como é um morro. É o alicerce. O alicerce é a base, é a massa popular, é o povo, é nós. São os ignorantes, os sabotados, os que carregam, os que ligam, os que constroem, os que fazem, os que botam a mão na massa, botam asfalto na rua, costura a roupa que a gente veste, planta o que a gente come, colhe, traz, prepara. Toda a base. Esse é o alicerce. Em cima do alicerce vem o quê? A classe média. São os tijolos. A primeira linha de tijolos é a classe média baixa. É o dono da padaria, o pequeno comerciante. Depois vem a segunda linha de tijolos. E a terceira. E aí vai subindo. E vai chegando nos profissionais liberais, nos universitários, no curso superior, na classe média alta que toca no telhado, que são os desembargadores, os juízes, os generais. Esses tocam no telhado. O telhado são as grandes empresas, é o poder econômico. Agora, lá no meio do telhado, lá em cima do telhado, em cima de tudo, estão os bancos, os banqueiros, que do chão não dá nem para a gente enxergar direito. Eles é que estão em cima de tudo e dominando tudo. Aí eu pergunto, o que acontece com uma casa quando o alicerce se movimenta? A casa cai. É a ignorância que mantém o alicerce imóvel. É a desinformação. É o condicionamento mental de querer vencer na vida e todos esses valores espúrios que implantam no subconsciente da gente. Isso faz o alicerce ficar imóvel. O cara está lá na base, mas ele torce pelo Vasco, ele torce pelo Flamengo, ele quer fazer churrasco, ele quer entretenimento, ele quer ir para o pagode e nem pensa na política. Porque a política já está colocada na cabeça dele como uma coisa chata, ruim, deixa para lá. Política é tudo corrupto. Isso é um implante da mídia no subconsciente coletivo. Porque se a política é corrupta, quem é que corrompe a política? Onde está o corruptor? Ninguém fala em corruptor, fala em corrupto. Quando acharam 51 milhões na casa do Gedel Vieira, ninguém questionou. Quem botou esses 51 milhões na mão dele? Porque isso aí é propina, velho. Isso é gorjeta. Quem botou essa grana na mão dele levou foi bilhões do dinheiro público. Mas a mídia não vai falar disso, porque esses que levam os bilhões, eles têm a mídia na mão, velho. A mídia é porta-voz deles. E a gente fica achando que é a política partidária que é corrupta. A corrupção está acima da política. Se você entra na política e você não é corrupto, você está fudido, velho. Você vai ser perseguido, você vai ser difamado, você vai ser isolado, você não vai passar um projeto. E esse sistema social, para se declarar democracia, precisa de Dom Quixotes dentro dos parlamentos. Um Ivan Valente, um Paulo Paim, pessoas que não têm condição
de levar adiante as propostas. O Ivan Valente fez a CPI da dívida pública. Ninguém nem ouviu falar. Passou o prazo regimental e não deu nenhuma consequência. Levantaram um monte de crimes econômicos contra a população e nada veio à tona e a justiça não fez nada. A CPI foi ignorada. Ao mesmo tempo, levantaram a CPI dos cartões corporativos. Eu lembro que, na época, eu fiz uma comparação, porque me pareceu muito bizonha. A CPI dos cartões corporativos tratava de 26 milhões de reais. A CPI da dívida pública tratava de 260 bilhões de dólares. E a mídia não falou da CPI da dívida pública e gastou mais de um mês gritando todo dia sobre a CPI dos cartões corporativos. Por quê? Porque ele estava atacando o PT, que pretensamente representa interesses populares. Pretensamente. Porque o que ele fez pelo povo foi abrir umas brechazinhas ridículas, pequenas e insuficientes, que foram facilmente fechadas. Por quê? Porque não entrou no meio da massa, não se comunicou com o povo, não teve respeito pelos sabotados. É aquela coisa da esquerda de elite. Ela acha que vai guiar as massas, só que não sabe nem falar a língua. Não tem respeito pelo povo. Por isso que a esquerda nunca adiantou nada. Ela sobe no poder é derrubada logo em seguida. Bom, eu vou parar de falar porque isso aí não tem fim, velho. Eu fiquei indignado. Acho que eu estou queimando rumo. Já passou o tempo, o Claudinho deve estar arrancando os cabelos lá. Velho. Só isso, é que assim, para falar, quem tinha que estar ali prontíssima para falar, nosso tempo já estourou há tempo, eu não quis interromper, eu vou falar, para, homem, para que agora chega. Agora vem e acabou. Antes de. Quem vai fazer o encerramento de hoje é Kate. Tinha algumas coisinhas ainda, mas ela vai fazer. Você sabe que eu estou aqui matutando um dia que a gente vai fazer um desse especial. Eu vou visitar o Eduardo lá na casa dele. Eu já me convidei para ir na casa dele. Aí eu falo, caramba, deixa a mulher falar, rapaz. É isso aí. Quando você traga meu quadro. Quando ele aceitar o meu convite para eu ir na casa dele, eu vou lá e a gente... Não, bem-vindo, parceiro. É só chegar. Traz cerveja. A gente manda para ele no encerramento. Eu já falo no meu boa noite desde já aqui, agradecer a todas as pessoas que estão conosco agora ou que nos verão depois, e dizer que apesar de todas essas angústias que a gente passa, eu continuo nessa semana aqui do aniversário de Paulo Freire, de 100 anos, né? Já se falou dele aqui. Apesar de todos esses poréns aí, a gente continua na coisa da esperança, né? E quando ele falava que esperança não é esperar, né? É esperançar, né? Que nós tenhamos esperanças de que a gente possa melhorar, de que a coisa não seja sempre tão ruim como tem sido. Fala, Eduardo. Eu usei uma frase durante muito tempo, velho. Chega de esperança, eu quero atividade. Não esperar nada, não. Tem que ir para atividade. Como você fazer as honras da casa, fazer suas informações, deixar o... Um abraço geral, Kate. Encerra você, velho. Gente, eu vou toda semana aqui, na hora de dar tchau, indicar um livro. E eu vou indicar esse livro aqui. Ele se chama Bala Perdida, a violência policial no Brasil e o desafio para sua superação. É uma coletânea de várias pessoas escrevendo sobre violência no Brasil. Tem desde... E aí é muito interessante, porque tem desde o texto do policial, do sargento, até as mães de maio que tiveram seus filhos assassinados pelo Estado. Então, a gente precisa discutir sobre segurança pública, porque eles determinam quem morre e quem vive aqui nesse país. Então, para mim, é muito urgente a gente pensar e a gente discutir uma relação, uma discussão honesta, principalmente em 2022, que a gente vai ter eleições para presidencial, governador e deputados federais e estaduais, que são as casas legislativas onde se discute segurança pública. Na vereança, a gente não discute segurança pública, são os deputados estaduais e federais. Então, e eu também estou nesse momento
entrando nisso e estudando mais a fundo. Então, essa é a minha indicação, porque eu gostei muito desse livro. Então, gente, leia. A gente precisa, acho que a gente precisa começar a pensar também, sozinha, lendo, tirando suas reflexões. Muito que fala desses textos, para quem é periférico, vai se encontrar são colocados em palavras o que a gente vivencia. Então, somos nós que estamos morrendo, encarcerados, são eles que se sentem autorizados para usar violência. E isso é normalizado. Tem uma pesquisa que tem uma pesquisa que 94% das pessoas sabem que são as pessoas negras e são as áreas periféricas que mais sofrem violência. E ninguém está fazendo nada com isso. Então, somos nós. É a partir da gente que a gente vai escrever, vai fazer uma segurança pública real, onde todo mundo se sinta seguro. Porque hoje a segurança pública que a gente tem é um projeto de morte que mata nossas crianças. E aí eu vou deixar só um dado: nos últimos 3 anos, 3.000 crianças foram mortas, assassinadas pela bala da polícia. 69% negras. Então, tem território, tem cor, e não podemos mais aceitar isso. E a gente precisa pensar muito bem nas próximas eleições e pensar muito nessa discussão que uma parte da sociedade civil está se fazendo muito forte. Então, é sobre a gente, não é sobre o outro. A gente precisa começar a pegar essas pautas e saber que é sobre a gente. E eu acho que é isso. E muito obrigada, meninos. Bala Perdida, Bala o nome do livro? E o autor? Então, é uma coletânea. É pela Boitempo. Boitempo. Massa. Estou me sentindo muito princesa aqui, só eu. E é isso. Mas você está no seu lugar, então, né? De princesa, né? É isso, gente. É isso, cara. Princesa é uma bunda mole que não sabe nem pentear o cabelo. Precisa de aia para pentear o cabelo dela. Princesa não é isso, não. Princesa é esculacho. Ficamos por aqui, então, jovens. Obrigado a todas que estão aqui conosco, e na semana que vem a gente volta a se falar, tá bom? Isso, legal. Ó, só para encerrar, bem para encerrar mesmo, ó, de Paulo Freire, ele diz uma coisa assim, ó, que o mundo não é, o mundo está sendo. Sim. Tá bom? É mutação beijo permanente. para todo mundo. Ah, e a camisa de hoje aqui, ó, em homenagem a Cufa, a nossa co-irmã. É isso, gente. Valeu. Valeu, rapaziada. Valeu, Maurício. Valeu, Kate. Valeu, Adilson.